Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas, nosso encontro semanal, onde o professor Jung Mussung nos convida a uma chave de leitura diferente aos evangelhos, que em geral são lidos na missa de domingo. O evangelho de hoje, é o evangelho de Lucas, capítulo 19, de 28 a 40, é o texto que será lido na missa de Ramos. A gente chama de missa de Ramos, né, Jung? Acho que ainda Isso, mundo católico, isso. isso, no mundo católico é esse nome. A pergunta proposta provocativa é: por que que os fariseus pedem a Jesus que repreenda o povo na procissão de Ramos? Então, na medida que eu vou ler aqui, na minha versão, da minha tradução da Bíblia, acompanha na sua, e vamos pensando um pouco nessa pergunta. Jung destaca para a gente essa passagem, né? Então, vamos lá. Aqui diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos dizendo: vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar: por que vocês o estão desamarrando? Vocês responderão: porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E os discípulos responderam: porque o Senhor precisa deles. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram alegres a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto e diziam: bendito seja aquele que vem como rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. E Jesus respondeu: Eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Então, Jung, a passagem que você destaca para a gente entender o evangelho de hoje é o pedido que os fariseus fazem para que Jesus repreenda o povo? Eles queriam que o povo não gritasse ou dissesse outras coisas? Para começar essa discussão, né, é assim, normalmente, quando a gente trata um texto que é muito conhecido, a gente já pensa: "Não, já sei qual é", né. Então, aí a gente acaba perdendo o que há novidade. E leitura do evangelho que não nos traz novidade, não é boa nova. Quando a gente vai ler, ou vai ouvir uma palestra ou pregação, sempre precisa buscar assim: é meramente informação ou nos chama a uma conversão, a dar um salto, ou não um grande salto, mas de qualquer jeito de melhorar e de rever a nossa vida espiritual. O espírito é aquele que move a vida da gente. Tá. Feito nisso, normalmente a gente diz: "Olha, é meio estranho esse texto", mas uma boa parte das pessoas leem esse texto com essa coisa: religião não tem a ver com política, né. Nós vimos no evangelho, no vídeo que fizemos dias atrás sobre a campanha da fraternidade, e uma das coisas era, a pessoa disse: "Olha, a campanha da fraternidade e ecologia não tem nada a ver com a missão da igreja, que é salvar a alma". Então, se continuar com essa perspectiva, é muito difícil entender o que está acontecendo nesse texto. Então eu queria chamar atenção a isso, primeiro. Segundo, a uma palavra que aparece 2 vezes: Senhor, Senhor. Senhor precisa. Precisa tomar essa pa você precisa entender a palavra Senhor, né. É em grego, tá como Kyrios. Então a gente no mundo católico, na missa, a gente tinha essa música, oração que a gente fala Kyrios, né. Lembra? "Senhor, tenha piedade de nós, Kyrios, tenha piedade de nós". Então o Kyrios é o Senhor. O que significa isso? Quem é que era o senhor do mundo conhecido de lá? O imperador romano. E isso também era usado para uma pessoa, um mestre de muita autoridade e tal.
Então, o evangelho coloca de uma forma ambígua, podemos dizer assim. O Senhor precisa, ótimo, mas do tipo assim, o judeu da época disse: espera aí, tudo bem, mas é o imperador? Não é imperador. Então, o evangelho eu acho que vai colocando essa ambiguidade que coloca Jesus precisa disso, e Jesus entendido com o Senhor, e ele entra na cidade montando num jumentinho. Isso tem a ver com profecia de Zacarias. Então, daí que a gente precisa entender o evangelho dentro da tradição judaica, ou tradição bíblica. Isso é uma coisa muito importante, né? Jesus era judeu, não era cristão. O cristianismo começa depois que ele morreu, né? Então a gente precisa entender o conhecimento do que Jesus falou e ensinou, sempre dentro da tradição bíblica. E a tradição bíblica de Zacarias diz: bendito que vem em nome do Senhor, né? E fala de um Senhor justo, humilde. Então, o que Jesus está colocando? Ele monta um jumentinho para dizer: olha, o enviado por Deus não é imperador romano. Por quê? E aí vem uma coisa importante, né? Num evangelho, num vídeo que a gente fez sobre, acho que é o batismo de Jesus, até mostrei um vídeo, né, ou uma foto, de como o governante romano chega num país que é colonizado, que é dominado pelo Roma, com o grande montado numa melhor cavalo que puder tinham, com o símbolo do águia, e vem todo aquele grupo de soldados e o povo louvando, dizendo: vem a paz romana. Isto é, vai parar essa confusão toda. Então Roma impõe a paz e a troca disso cobra impostos. Então, o imposto é isso, você impõe sobre o outro a necessidade, a obrigação de pagar isso. E por isso é que o pagamento do imposto do Império Romano e do templo é que estava levando a vida do povo quase impossível. Nessa situação, Jesus aparece como: eu sou o novo rei, o enviado para o reino de Deus. Então, essa separação entre política e religião não faz menor sentido para Jesus e nem o que acontece lá. Então, primeiro isso, né? Daí essa questão assim, daí vem: por que essa pergunta que eu coloquei, ou por que é que o fariseu diz: Jesus fala para os discípulos parar de falar esse negócio aqui. Por que os fariseus fazem isto, falam isto? Porque eles estão com medo. Medo de quê? Anunciar que tem um novo rei, vem a reação de Roma. Ponto. Então, no fundo, o fariseu diz: olha, a gente não. Ou vai ter um pessoal que diz: olha, não tem como fazer, não tem como derrubar o Império Romano, então a gente vai tentar viver dentro do que é possível, né? E dentro do possível para o povo pobre não tinha condição, estava difícil, ou do tipo: nós não temos como força política ou militar para enfrentar. Vamos acumular mais força, coisa do tipo. Então, não dá para discutir qual era a linha dos fariseus que falaram isso. Mas o importante é que o fariseu diz: olha, não faça isto. Eu poderia dizer, até os amigos de Jesus, dizer: olha, Jesus, Pedro discute isso, né? Olha, falasse tão publicamente, indo na direção a Jerusalém, nós vamos nos pegar. E, de fato, né, nós estamos preparando para a Semana Santa, é isso, Jesus vai ser condenado e morto, como acusado de quê? Não de heresia, mas de rebelião romana, política contra o Império Romano. Então, nesse sentido, os fariseus têm uma melhor análise política, vamos dizer assim. O que Jesus diz também, aí é interessante, né? A resposta de Jesus, né? Parece o que tem a ver com pedras que fala, né? É isto.
Então Jesus está dizendo, olha, se nós calarmos, isso não significa que não há clamor, não há sofrimento. Essa injustiça e o clamor está presente. Aí Jesus diz, se proibirem a fala, o clamor do povo e a alegria da boa nova, as pedras. E aí uma coisa interessante, né? Não, o que pedra tem a ver? Então, essa discussão também ecológica do Pai da Fraternidade, né? Jesus está dizendo a natureza que é feita por Deus, foi criada por Deus, também clama, porque tudo isso foi feito para justiça e paz e a vida do povo. Né? Então, essa é a afirmação de Jesus. Se eles calarem, as pedras gritarão. E esse tema é importante porque a revelação de Jesus, a revelação de Deus na Bíblia começa quando Moisés encontra Javé, que diz: eu ouvi o clamor dos escravos. Então, se Jesus está dizendo, se o povo oprimido não pode falar, Deus vai falar por meio das pedras para que as pessoas ouçam esse clamor. Nesse sentido, é a chamada para o povo, para os cristãos, a ouvir, né? Porque as TVs, a rede social, tenta abafar esse grito, esse clamor, e a alegria da esperança. E então Jesus diz, olha, se não falarem, se não puderem falar, a natureza, porque Deus vai falar por meio dessa natureza. E aí, o que você achou? Faz sentido? Bem, eu vou 2 comentários, um mais próximo e um aleatório, aí você vê se dá para responder ou não, né? Se a gente for olhar essa passagem, o que a gente tem? A gente olha com o olhar já conhecido, a gente imagina uma procissão. Se bobear, a gente imagina até o padre e o coroinha juntos, né? Já, porque é a nossa imagem na cabeça. Mas a gente tem o povo na rua, aclamando, celebrando a chegada de um rei de justiça. Então, evidentemente que isso tem uma dimensão, como não se separa naquela época, política e religiosa ao mesmo tempo, e o pessoal fala, isso é perigoso, né? É perigoso que pode ter consequência. O clamor do povo é perigoso, e de fato é mesmo, eles estão falando a verdade, a gente sabe que depois vai ter a consequência mesmo. Então, sim, é um pouco isso, tem uma manifestação popular acontecendo aqui, né? Agora, você falou que Kyrios aparece 2 vezes, mas a história do jumentinho também aparece 2 vezes. O jumentinho que eles iam pegar emprestado sem pedir para o dono. Então, é uma história que conta e repete isso porque tem algo importante nessa coisa do empréstimo do jumento ou não? Bem, agora eu entendi melhor as pedras. Eu sempre tinha a impressão que se o povo não falasse, o povo ia jogar pedra depois, aí nós íamos falar alguma coisa. Né? Essa é uma tradição mais militante. Eu acho que assim, a sua pergunta que você tinha falado, putz. Jumentinho. A manifestação. Primeiro foi se é uma manifestação. Eu acho que a questão assim, de repetir é para mostrar, né, isso é uma estrutura literária que você coloca em cima e embaixo para mostrar que isso é o ponto central. Tá, como se fosse um quadro, né, para você poder ver qual é a ideia central. Né? E quando você vê quadro, você não vê só um foco, você tem que ver o todo. Então tem os quadros maiores, a gente tem que ver de distância para poder entender todo. Né? Você tem uma intuição, não ver um foco. Nesse sentido, a gente tem que ler os quadros. Esses 2 vezes fala sobre do jumentinho, 2 vezes o Senhor, o Kyrios. Né? E aí no meio, o espírito da fala, da narrativa, é esse conflito entre a paz romana, que não é paz, é injustiça, mas é uma imposição, e a paz que vem da justiça. E aí, essa questão da pedra, né? Quer dizer, no fundo, Jesus não está dizendo pedra fala. Tá claro? Isso é uma metáfora para dizer
Isso é tão importante para entender Deus, que vocês estão querendo não deixar Deus falar. E se vocês não deixarem que o povo falasse, Deus não vai aceitar isso e vai, percebe? Então ele coloca a ação de Deus, Deus como ação, ator, aqui a gente que leva o clamor para frente, né? Então, Uhum. por exemplo, isso eu lembro do Comblan quando comecei a estudar isso, ele diz assim: no mundo moderno a igreja parou de falar sobre os pobres, né? Porque era uma questão, não tinha a ver com política, etc. Aí o padre Comblan dizia isso. Espírito Santo continua falando. Se a igreja não consegue expressar isto, sindicalistas ou marxistas, os ateus é que levaram esse espírito. Então, quando eu estudei isso, nossa, isto, o Espírito Santo fala. Se a igreja não dá voz, encontra outro lugar. Então, essa é a ideia, o Espírito de Deus fala, e se não puder falar para o povo, fala por pedras. Muito bem, então a gente termina esse nosso encontro de hoje. Para muita gente é o início de uma semana da Semana Santa, e a gente fica pensando, Jung, nessa perspectiva do clamor por justiça e por paz. Então eu queria terminar o encontro pedindo a oração de todos nós pela Palestina, e que o Espírito, o clamor de justiça e da paz, que é presente em boa parte do povo de Israel e em boa parte do povo palestino, ele prevaleça e ele seja ouvido, né? Enfim. Eu só queria comentar, assim, tem uns vídeos sobre judeus ortodoxos, principalmente eles são americanos, que falando explicitamente, né, o que Estado de Israel está fazendo, isso não tem nada a ver com a tradição judaica bíblica. Eu acho que isso é importante, né, separar importante diferenciar. Boa parte, talvez a maior parte da população de Israel também deseja ter um clamor de justiça e de paz. Até. Um abraço. Tchau, tchau.